E aí, família vascaína, como vocês estão? Eu hoje tirei o dia para pensar em algumas coisas sobre o nosso clube, sobre a partida de ontem, que foi nojenta, né? O time do Vasco foi nojento, foi um time que teve medo de jogar contra o Flamengo e deu uma finalização e nenhuma no gol. Uma finalização contra 30 do Flamengo e 1-0 ficou barato. Se não fosse o Léo Jardim, a gente podia ter tomado uma goleada histórica ontem dentro do Maracanã. Então foi muito, muito, muito vexatório. O time do Vasco teve medo de jogar contra o Flamengo. Mas bom, o jogo de hoje mostrou que a gente precisa, de ontem, né? Mostrou que a gente precisa de reforços, mostrou que a gente precisa de contratações e mostrou que a gente tem um elenco frouxo. Que a gente precisa sim de jogadores vencedores, o que a gente já tinha, né? Uma noção depois da final da Copa do Brasil, depois da própria semifinal não, que a gente jogou muito bem sim, mas da final da Copa do Brasil a gente viu que a gente tinha sim um time frouxo em alguns setores. A lateral do Vasco é uma vergonha, um nada. O Paulo Henrique esqueceu como é que joga a bola e o Piton é nulo em campo. O Piton não ataca, o Piton não marca, o Piton ontem deu uma assistência, mais uma, né? Só que pro time adversário. Então o Vasco precisa urgentemente contratar um lateral. Se trouxer o Cuiabano, muito bom mesmo. Mas o que mais me preocupa do time do Vasco é o seu treinador. E não é porque o Vasco só não jogou nada ontem. É porque o Vasco não vem jogando nada. Tipo, ganhou do Maricá, gente, mas é o Maricá, né? O Maricá é fraco, time fraco. O Vasco dos últimos 15 jogos tem 11 derrotas. 11? 11 derrotas? Pô, gente, desculpa, mas alguma coisa está errada. E a coletiva do Diniz ontem foi o que mais me assusta. Porque é uma desconexão com a realidade. Ele tá no mundo dele e parece que ele não tá enxergando o que a gente enxerga. Parece que ele não vê o jogo. Parece que ele não vê o jogo. O Diniz falou uma coisa certa ontem só, que foi que o Vasco não jogou nada no primeiro tempo. Foi só isso que ele falou certo, mas se não falasse também, aí é pra acabar. Mas eu sinto que o Diniz está confortável demais, e isso que me preocupa. O Diniz, ele fala o que quer, ele faz o que quer, porque ele acha que ele não vai ser demitido, porque não tem pressão, não tem cobrança. Eu acho que é isso que está faltando. Eu acho que o Diniz está confortável. Está confortável e por isso essa desconexão com a realidade. Então eu acho que é hora sim de pensar, talvez. Eu acho que começo de temporada é a hora de demitir treinador. Só que confesso que eu não sou muito a favor dessa lógica. Mas eu acho que tem que ter uma cobrança. E tem que ter uma pressão em cima do Diniz, sim. Porque, na minha visão, ele está muito confortável no cargo dele. Mas muito confortável. Agora, tá chegando o Brenner, tá chegando o Rinestrosa. Boas contratações, excelentes contratações, eu diria. Mas eu acho que precisa de mais. Eu acho que o Vasco precisa de um volante. Porque, assim, ontem a gente viu o Barros acabou fazendo uma pataquada. Acho que a expulsão pode ter sido, assim, o juiz foi exagerado, tá? Foi, acho que ele exagerou. Mas, assim, também eu acho que dá pra contemporizar. A gente sabe como é que é jogar contra aquele time lá. Então, ele foi infantil ali na jogada, não precisava ter pisado a panturrilha do rapaz. Mas ontem o Vasco, por exemplo, pôs o Hugo Moura e o Tietê. O Tietê a gente, né, nem precisa falar nada, e o senhor Hugo Moura a gente já perdeu a paciência com ele. E uma posição que tem me preocupado muito é a zaga, porque a gente achou que estava resolvido, mas desculpa, a gente não tá. A zaga do Vasco não tá resolvida com o Robert Renan, com este Saldívio. Tudo bem que o Saldívio foram 2 jogos só, quero ver mais, eu acho que ele tem muita qualidade com a bola no pé, mas eu acho que ele tem confiança nele até demais. Eu acho que ele peca muito nesse excesso de confiança que ele tem, que é um problema que o Robert Renan teve lá no começo, quando ele chegou aqui no Vasco, depois que o Diniz falou pra ele que ele é o melhor zagueiro do mundo, né? Saindo jogando, pra quem não lembra disso. O Vasco, como eu disse, me preocupa a zaga porque não ganhou uma bola no alto. O Flamengo ontem ganhou com o Cebolinha, ganhou com o Plata, ganhou com o Pulgar, ganhou com o Léo Pereira de peito. O Vasco perdeu todas as disputas no alto ontem. Todas. Toda a bola que era na área do Vasco, o Flamengo ganhava. Então isso me preocupa demais. O Cuesta, ele é um zagueiro firme, ele é um zagueiro assim,
que ele tem elegância também para jogar. Só que, poxa, no jogo contra o Maricá, de novo tomando bola nas costas, igualzinho na final da Copa do Brasil. E ele faz isso direto, faz isso direto. O Robert Renan também parece que desaprendeu um pouco a sair jogando. Ele tem qualidade, mas não tem acertado mais tanto assim. Ontem eu lembro certinho, eu tava aqui assistindo. E os 3 primeiros passes que ele deu no jogo, ele errou. Ele errou. As 3 primeiras saídas de bola do Vasco, ele errou. O passe. Que era para um passe mais pra frente, ele tentou e errou. Então, essa zaga me preocupa. Eu acho que o Vasco precisa sim de um zagueiro. E vamos dar graças a Deus que a gente tem São Léo Jardim, o nosso gol, que mais uma vez salvou. Ele pode ter falhado na Copa do Brasil, na final, e eu achei que sim, falhou. Mas a gente tem que agradecer por ter ele no nosso time. Vamos esperar, né, gente? Vamos esperar os reforços chegarem. Vamos ver o que o Diniz vai fazer, porque eu também estou muito curioso para ver esse ataque. Um ataque com Brenner, Andrés Gomes e Rinestoso. É um ataque muito rápido, não é um ataque de posse de bola, que nem o Diniz gosta de ter, de, sabe? 1-2 muito... Não, ataque de velocidade. O Andrés Gomes, a gente sabe como é que é. Pra mim, ontem, de novo, depois do Léo Jardim, o melhor em campo, porque foi o único que tentou alguma coisa. Se eu pudesse dar uma nota, eu daria 0 para todos, menos pro Andrés Gomes e pro Léo Jardim. Pra mim, foram os dois que tentaram alguma coisa no jogo de ontem. O Léo Jardim não só tentou, como conseguiu evitar uma goleada histórica dentro do Maracanã. Mas eu acho que a palavra de hoje é cobrança. Esse elenco tem que ser cobrado porque cagou pro Flamengo ontem. Teve medo do Flamengo ontem. Então esse elenco tem que ser cobrado, mas o comandante do elenco também tem que ser cobrado. Porque ele tá sim numa grande zona de conforto. E treinador não pode ter essa zona de conforto. E não pode mesmo. Saudações vascaínas.